Boa noite, irmãos e irmãs. É sempre para nós aquele privilégio enorme poder estar na casa do Pai e aqui podermos louvar, adorar, exaltar e bendizer o nome do nosso Deus, o nosso Deus que está presente neste lugar. Fico feliz em vê-lo, em vê-la aqui nessa noite. E a minha oração é que Deus, na sua infinita graça e bondade, fale aos nossos corações nesse instante. Eu quero carinhosamente convidá-la a abrir sua Bíblia em Salmo 73. Salmo de número 73. Domingo anterior nós estudamos aí a primeira parte desse salmo, vendo o que pode tirar o nosso foco, da pessoa de Deus. E hoje nós vamos ver o que fazer quando nós perdemos esse foco. Porque o nosso tema é não perca o foco. E aqui, por um momento, Asaf havia perdido o foco espiritual da vida dele, e por um instante ele quase escorregou, como ele mesmo diz no Salmo. Então vamos ler, queridos, versículo 13 até o versículo de número 28. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugar escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Palavra do nosso Deus. Quero carinhosamente convidá-lo e convidá-la para estar orando nesse momento. Coloque a sua vida diante de Deus e peça que Deus ensine a palavra dele a você nessa noite. Vamos orar silenciosamente. Fale com Deus nesse momento. Senhor, agora que acabamos de ler a tua palavra, e pesa sobre o teu servo a responsabilidade de transmiti-la, peço que o teu Espírito Santo, que inspirou o autor a escrever esse texto, que ele possa iluminar a minha mente e ungir a minha vida na comunicação e transmissão da tua palavra.
Que vidas, ó Deus, sejam tocadas, edificadas, exortadas, consoladas e transformadas pelo poder da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iniciamos no domingo anterior mostrando o que fazer o que nos leva a perder o foco. E nós vimos que em meio a essa pandemia, essa tempestuosidade toda, com as suas sequelas em todas as áreas, na área material, pessoas perdendo emprego, empresas falindo, ou pessoas tendo seu salário diminuído, seu rendimento diminuído. Também a sequela na área física, pessoas sendo hospitalizadas com a enfermidade, pessoas de maneira graves e outros não tão graves, e pessoas que muitas vezes não resistem à enfermidade. Vemos também o abalo na vida emocional, onde isso mexe com as emoções das pessoas, gerando ansiedade, angústia, medo. E quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que o principal em todo esse contexto vivencial no qual estamos inseridos, é não perdermos o foco da nossa vida, que é Deus. Portanto, o primeiro conselho aqui, que nós não podemos deixar de transmitir é: não tire os seus olhos de Deus, aconteça o que acontecer. Mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que as coisas estejam complicadas, mesmo que aconteça algo que não agrade o seu coração, não tire os olhos de Deus. Esse salmo ele foi escrito por Asaf. Asaf provavelmente estava aí entre os seus 60 a 70 anos de idade, e ele vai escrever esse salmo com justamente o propósito de contar a sua experiência. E antes de contá-la, ele vai mostrar duas verdades básicas. Primeiro, Deus é bom. E ele começa o texto baseado nesta premissa, nessa verdade: Deus é bom. Deus é bom para aqueles que são justos, limpos de coração, ou seja, Deus é bom para com o seu povo. E Deus é bom, queridos, é justo, Deus não erra. Mesmo que estejamos perplexos, mesmo que estejamos desempregados, mesmo que estejamos em luto, Deus continua sendo Deus, e Ele tem um propósito maior com todas as coisas que acontecem. E outra coisa que Ele vai mostrar aqui, a segunda verdade, é que nós somos fracos. Deus é bom, Deus é poderoso, mas nós somos fracos. E Ele diz: por um pouco eu não me escorreguei. E Ele está falando aqui, quem está falando é alguém experiente na fé, um homem de Deus, alguém que trabalhava na casa do Senhor, era da tribo de Levi, um levita, um músico do Senhor. Ele vai mostrar: olha, eu sou fraco, e nós somos fracos, nós somos gente, pessoas pecadoras, que se abala facilmente, que se comove facilmente. Ele diz que o coração dele está amargurado e que as entranhas dele estão abaladas, ou seja, as emoções dele estão desequilibradas. Nós, como pessoas, como gente, como ser humano, como pecadores, muitas vezes nós não conhecemos ou não temos a compreensão do todo. E a ausência da compreensão do todo leva-nos a crises individuais. E foi isso que levou o salmista a quase resvalar os pés. Ele diz no versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O que fez o salmista quase perder o foco, quase perder
tirar os olhos da pessoa de Deus. Não estou dizendo de perder a salvação, mas de perder o foco, de perder ali a sua comunhão, e por um momento estar inquieto e duvidando de todas as coisas, até mesmo da sua espiritualidade, até mesmo considerar inútil a sua piedade diante de Deus. A primeira coisa que nós vimos foi a insatisfação. Ele estava insatisfeito com aquilo que ele era e com aquilo que ele tinha. Vimos também que ele estava insatisfeito, e não só insatisfeito, mas estava inquieto. A grande pergunta dele é: por que homens, pessoas ímpias, pessoas más, pessoas depravadas, pessoas que não têm compromisso com Deus, prosperam, têm vida boa, têm saúde perfeita, e eu, homem de Deus, castigado, afligido todos os dias? Ele estava inquieto, e não só a inquietação, a insatisfação, mas também algo que fez o salmista perder o foco, foi a inveja. Ele começou a invejar a prosperidade dos ímpios, a saúde dos ímpios, a tranquilidade dos ímpios, a vida que os ímpios levavam, a fama que os ímpios tinham, o prestígio que os ímpios tinham perante as pessoas. E então ele tem esse momento que quase entra em crise. É uma reflexão que ele está fazendo com ele mesmo, é algo que está acontecendo no seu mundo interior diante de Deus. Mas ele nem chega a relatar isso, porque ele vai dizer no versículo de número 14, versículo de número 15, se ele pensasse em falar isso para a congregação que ele estava, ele poderia abalar aquela geração. E hoje eu quero pensar com os irmãos acerca do que fazer quando nós perdemos o foco por um momento na nossa vida. Eu gostaria de dizer aos irmãos que, primeiro, nós não temos o direito de desconfiar do Senhor. O problema não está em Deus, o problema está em nós. E essa ideia, por que pessoas ruins passam dificuldades, se pessoas boas sofrem, não procede. Primeiro que não existe pessoas boas, isso só aconteceu uma vez, com a pessoa de Jesus Cristo, quando veio ao mundo. Ele sim, foi homem em quem não houve dolo algum, não houve pecado algum, mas fora a pessoa de Cristo, todos nós somos pecadores. Então nós temos que relacionar com Deus, não baseado numa meritocracia, mas numa percepção da graça de Deus. Ou seja, o nosso relacionamento, a nossa vida com Deus deve ser olhado não numa questão de mérito. Eu fiz isto, aquilo, 5 dias para isso, 40 dias para aquilo, e agora eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu jejuei, eu orei, eu fiz isso, então eu preciso de recompensa. Não. Essa é uma teologia que reduz Deus a uma barganha. Deus não barganha com ninguém. O que nós temos por graça, sem merecimento algum da nossa parte. Bênçãos materiais, físicas, espirituais, todas elas são mediante a graça, o cuidado de Deus. Dito isto, vamos olhar o que fez com que Asaf não perdesse o foco. Primeira coisa, olha aí no versículo de número 15, versículo de número 17. Ele diz assim: até que, diante de tudo que estava acontecendo com ele, diante de toda a sua crise interna na alma, ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. A gente tem que lembrar que a casa de Deus, o santuário de Deus, é símbolo efetivo da presença de Deus. Tanto é que quando o povo judeu ia orar, e eles estavam longe do templo, eles oravam como?
Eles ajoelhavam na direção do templo. Por que adoravam o templo? Não, porque o templo era símbolo da presença de Deus. O que fazer para não perder o foco? É entrar para a presença de Deus, queridos. Colocar os nossos olhos nele. A solução para a nossa insatisfação, para a nossa inquietação, para a nossa inveja, está em olharmos para a eternidade, está em olharmos para a pessoa de Deus, tirar os nossos olhos dos pratos de lentilhas desse mundo e colocar os nossos olhos na verdadeira riqueza que Deus tem para cada um de nós. Tirar os nossos olhos do aqui e agora, da nossa história, de pessoas, de coisas, e colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Lembra do profeta Isaías? Ele vai dizer assim: toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva, passa-se rapidamente e nós voamos. O que ele está dizendo? Todo ser humano, toda a vida física é como a erva, acaba-se, murcha, seca. E toda a glória do ser humano é como a flor da erva. Toda a fama, riqueza, prestígio, glória, poder é como a flor da erva, acaba-se, seca-se, murcha, passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então nós temos que tirar o nosso foco daquilo que é transitório, efêmero, passageiro, e colocar os nossos olhos, o nosso foco na eternidade. Como diz Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha, o meu olhar está em Cristo, prêmio da minha vocação, fui chamado nele, e os meus olhos vão estar voltados para ele. Sempre existirão perguntas, queridos. Sempre existirão dúvidas, coisas inexplicáveis na nossa existência. Mas mesmo que não tenhamos respostas para elas, e muitas vezes não vamos ter. Lembra do servo Jó? Sofreu amargamente, perdeu tudo que tinha, perdeu toda a sua família, perdeu toda a sua saúde, perdeu tudo. E você lê o livro de Jó, do início até o capítulo 42, e você não vai ver Deus dizendo para Jó por que ele sofreu. Ele levantou queixas, ele levantou perguntas aos céus, mas não houve respostas. Foram perguntas ao coração dele. Mas quando isso acontece, quando as perguntas não têm respostas, quando as questões não são respondidas, nesses casos, nós temos que crer no caráter de Deus, que é santo, que é limpo, que é puro de mãos e limpo de coração, e desfrutar da graciosa presença de Deus. Quando Asaf entra na presença de Deus, diz o texto: até que eu entrei, até a crise toda, ele está dizendo: até que eu entrei. Quando eu entrei na presença de Deus, o sentimento dele, a vida dele foi transformada. Porque quando nós entramos na presença de Deus, tudo muda, tudo se transforma. Às vezes as questões não são respondidas, às vezes a saúde física não é mudada, mas Deus muda o nosso coração. Deus clareia o nosso entendimento para a percepção das coisas, para às vezes levantar como Jó e dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, sem saber o que estava acontecendo, mas confiando no caráter de um Deus que ele amava, servia e temia. Diante de sua crise, Asaf, ele poderia ter optado pela filosofia do sambista,
deixa a vida me levar, vida leva eu. E como tem gente optando pela filosofia do sambista, deixa a vida me levar, vida leva eu. E os dias vão passando e a vida simplesmente vai levando e o envolvendo e o enrolando. Mas Asaf levanta, entra na presença de Deus para buscar aquele que poderia verdadeiramente confortar o seu coração, trabalhar e tratar com a sua vida. Então, queridos, o que fazer para a gente não perder o foco é entrar na presença de Deus. Veja o que acontece quando entramos na presença de Deus. Quando Asaf entrou na presença de Deus, o que fez? O que Deus fez? O que aconteceu? Então, entrar na presença de Deus fez com que Asaf refletisse sobre o fim do ímpio, do homem sem Deus. Eu achei por demais interessante isso, porque os olhos de Asaf estão no ímpio, na vida do ímpio e nas coisas do ímpio, ou seja, superficialidade, coisas que não são fundamentos da nossa existência. Mas quando Asaf entra na presença de Deus, Deus o faz refletir em algo muito profundo da vida do ímpio, sobre a eternidade do ímpio, sobre o fim da vida do ímpio. Deus fez com que Asaf refletisse o seguinte: quando o ímpio bater com as 10, o que será dele? Foi ali no templo, no santuário do Deus vivo, na presença de Deus, que Asaf compreendeu o destino dos ímpios. Perceba que nesse momento Asaf deixa de invejar o ímpio e passa a ter desprezo. Asaf descobriu que os ímpios é que estão numa situação de perigo, uma situação de risco, envoltos numa vida desfavorável diante de Deus. Ele descobriu que, na verdade, os ímpios têm uma aparente segurança, mas que eles, na verdade, estão em lugares escorregadios. Quem estão com os pés quase resvalando não é o homem de Deus, mas sim o ímpio. Ele vai perceber isso. Ele atinou para o fim dos ímpios. Deus o leva a refletir sobre a eternidade do ímpio, para que ele pudesse perceber também a grandiosidade, a monstruosidade da bênção da vida dele, que era a eternidade para a vida dele. Deus abriu o entendimento de Asaf, para que ele visse o fim dos ímpios, para que ele pudesse perceber que vale a pena ser crente, para que ele pudesse perceber que não é inútil manter puro o coração, não é inútil ter vida consagrada a Deus, vale a pena servir a Deus com firmeza e profundidade de vida. Só para você ter uma ideia, olha o que ele via e o que ele vai ver. Ele via só autossuficiência, versículo 4 e 5. Ele olhava para o ímpio e ele via no ímpio, olha o versículo 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, sadio e sarado, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, mas agora, na presença de Deus, no santuário de Deus, ele vai ver diferente. Olha o verso 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Ele passou a ver agora a vulnerabilidade dos ímpios. Na verdade, eles não estão com essa bola toda, mas eles estão em lugares escorregadios,
lugares sem firmeza, que de repente podem afundar, naufragar, perder o que aparentemente lhes dão segurança. Ele só via sucesso e curtição na vida do ímpio. Olha o verso 7. Os olhos saltam-lhe das gorduras, do coração brotam-lhes fantasia. Sucesso e curtição. Não é assim que muitas vezes tem cristãos que olham para a vida do ímpio e inveja a vida do ímpio? Porque ele olha para a vida do ímpio e vê só sucesso e curtição. Sexo, droga, dinheiro, noitadas, lá e cá. Mas vai perguntar para ele, depois de uma cheirada, depois de ficar viciado, depois de não conseguir nem desempenhar a sua função e ficar encafornado numa boca de fumo, como se não tivesse absolutamente nada, como um mendigo, totalmente desfigurado, sujo. Talvez você não teve ainda o desprazer de ver isso. Pessoas que às vezes você olha na sociedade e de repente é até atendido por ele, mas que de repente no meio da semana se encafurna numa boca de fumo e fica ali 3 dias, numa vida subhumana. Asaf, quando ele olhava anteriormente, ele via sucesso e curtição, as coisas saltando-lhes aos olhos, mas de repente ele entra na presença de Deus, ele vê pessoas em lugares escorregadios, sexo, drogas, dinheiro, poder, luxúria, tem muito glamour. Mas até nos filmes, você já percebeu nos filmes? O cara começa a envolver com drogas, aí já vem a morte, já vem problemas e problemas aqui e ali, e de repente a vida dele está no emaranhado de morte, destruição, a família dele, os filhos dele, onde a vida dele não tem mais sossego. Versículo 7, onde ele só via força da alegria, ele passou a ver aniquilamento e terror. Olha o versículo 19, quando ele está na presença de Deus, o que ele vai ver? Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Assim o coração deles, onde ele só via pessoas ovacionadas e pessoas olhando e bebendo a largos sorvos dos ímpios, de acordo com o versículo 10. Agora ele passou a ver pessoas desprezadas. Olha o versículo 20. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás. Que quando nós entramos na presença de Deus, no santuário de Deus, nós temos uma perspectiva aprofundada da vida. Não se iluda com o mundo, não se iluda com a vida do ímpio. Asaf atinou com o fim deles. Agora você imagina a vida do ímpio, imagina o dia da morte do ímpio, quando ele escorrega da estrada da vida para o desfiladeiro da morte. O que descortina diante dos seus olhos é pânico, medo, temor. Eu não sei se você já pôde ver os dois lados, a vida de alguém que morre em Cristo e a vida de alguém que morre sem Cristo. O desespero da família e da pessoa que morre sem Deus. Eu nunca esqueço em Araputanga, um irmãozinho, um homem de Deus, quando ele morreu. Ele e a sua velhinha, a igreja tinha lutado para conseguir fazer o casamento deles, porque o sonho deles era se tornar membro da igreja. Eles só tornariam membro da igreja se eles casassem. E eles então, faltando praticamente um mês para o casamento, né? A alegria toda,
à noite, ele teve uma parada cardíaca e a sua esposa o acomodou nos braços. E ele, no último suspiro, olhou para a esposa dele e falou assim: glória a Deus, o meu fôlego está faltando. Naquele momento ele via os céus abertos e o Filho de Deus o aguardando. Não era momento de desespero, mas de deleite, porque ele não estava escorregando para o medo, terror e angústia, mas ele estava entrando para a presença do Pai, que o aguardava e que tinha prazer em recebê-lo. O ímpio, quando morre, o que ele espera? Tormento eterno, pranto, choro e ranger de dentes, eterno juízo, o fogo que nunca se apaga, um estado que nunca muda. É por isso que Deus abre o entendimento de Asaf, para dizer para Asaf o seguinte: você já está aí com seus 60, 70 anos, daqui um dia você vai entrar na eternidade. O sofrimento seu aqui é transitório, mas o sofrimento do ímpio é eterno e não muda o seu estado. Segunda coisa, entrar na presença de Deus o fez refletir sobre a preciosidade da presença de Deus. Olha aí, versículo 23, ele na presença de Deus agora refletindo: todavia estou sempre contigo. Asaf percebe a realidade da presença de Deus. Ele viu que tinha maior riqueza que os ímpios não tinham. A presença de Deus. Cristo, não há riqueza maior do que você ter na sua vida o Criador dos céus e da terra, aquele que dirige a história, aquele que tem nas mãos o coração do rei, aquele que tem o poder de fazer e desfazer, de humilhar e de levantar. E ele diz no versículo 26: é a minha herança, porção para sempre. É a minha herança, a minha porção. Asaf era da tribo de Levi. Os levitas, eles não tinham direito à terra. Quando entraram, quando foi conquistado a terra de Canaã, a tribo de Levi, foi dito o seguinte: a vocês não será dada a terra. A porção do levita vai ser Deus. E então, nesse momento aqui, na presença de Deus, Asaf está dizendo: a minha herança não é terra, não é bens materiais, a minha herança é Deus, a minha porção é Deus. E ele diz no versículo de número 28, bom é estar junto a Deus. Asaf compreendeu que não é inútil estar na presença de Deus. Asaf percebeu que é bom estar junto a Deus, que é bom manter puro o coração, que é essencial, que é fundamental para a nossa vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, jamais afaste da presença de Deus. Olhe para mim aqui, você que está aqui nessa noite, jamais afaste da presença de Deus. Não se iluda com o presente século e com o que o presente século oferece a cada um de nós. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus, é na presença de Deus. Terceira coisa, entrar na presença de Deus o fez refletir sobre a segurança que há em Deus. Olha o versículo 23. Tu me seguras pela minha mão direita. Eu acho fantástico isso aqui, porque nos leva a lembrar de uma das doutrinas da graça, a perseverança dos santos. Asaf, de repente, naquele momento de crise, pensando que ele é quase escorregar, mas quando ele entra na presença de Deus, ele vê que não é ele que segura na mão de Deus e vai, não, é Deus que segura na mão dele. Então não existe a possibilidade dele abandonar Deus, dele perder a salvação em Deus. Deus o segura pela mão.
Porque quando a gente entra na presença de Deus, a gente vê que é Deus que está segurando a nossa história. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia final. Asaf olha para isso, e ele vê que está seguro pela mão do Criador dos céus e da terra. Daquele que falou, haja luz e houve luz. Daquele que falou, haja animais que rastejam sobre a terra, e houveram animais que rastejavam sobre a terra. Haja separação entre terra e água, e houve separação entre terra e água. E ele fala, tu me segura. Não é como aquele hino que fala, segura na mão de Deus e vai, não. É Deus que segura a nossa mão, porque a nossa mão é trôpega, é fraca, é frágil, mas a mão de Deus que nos segura na caminhada. Quarta coisa aí, entrar na presença de Deus o fez refletir sobre a direção de Deus. Olha o versículo 24, eu acho tremendo esse texto. Ele diz assim, tu me guias com o teu conselho. Asaf não está dirigido pelas emoções dele. Asaf não está dirigido pelo coração dele. Asaf não está dirigido pelos olhos dele. Asaf está dirigido pelo conselho de Deus, pela palavra de Deus, que é a nossa bússola, que dá norte, queridos. A nossa vida, ela é dirigida pelo santo conselho de Deus. Imagina você na sociedade que nós vivemos hoje, se nós não tivéssemos a palavra de Deus. Qual a sua perspectiva? Qual a verdade que você ia apoiar? No mundo relativizado e subjetivizado, tudo é subjetivo, tudo é relativo. Pedofilia pode, homem com homem pode, mulher com mulher pode matar, pode roubar, pode infringir a lei, que todo mundo arruma um jeito para distorcer. Como você ia criar filhos? Como você ia atinar para o caminho correto se você não tivesse uma verdade, um norte? Queridos, a Bíblia, o conselho de Deus para a nossa vida. Asaf está dizendo, tu me guias pelo seu conselho. É aquela ideia que Davi vai falar lá no Salmo 23, quando ele diz assim, tu me guias pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por amor do nome de Deus, Ele nos guia no seu conselho. Porque Ele tem um povo, Ele tem uma aliança com esse povo. E esse povo que vive em todos os tempos da era. Ele está dirigindo esse povo com um propósito. Porque Ele diz, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Olha o que? A sexta coisa, entrar na presença de Deus o fez refletir sobre ser recebido na glória. Eu creio que todo cristão, toda cristã verdadeira e verdadeiro já pensou no momento de ser recebido na glória, no momento de se ver face a face com Deus, no momento de se ver na presença de Deus e poder desfrutar dele por toda a eternidade. Esta é a maior esperança do nosso coração. Por isso que os nossos olhos estão focados em Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e não desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhando tão somente para Ele, sendo guiado e dirigido pelo seu eterno conselho, o conselho soberano da sua vontade, até ser recebido na glória. Lembra de Estevão? Apedrejado, pedras para todo lado nele, e naquele momento sendo recebido na glória, os olhos da fé se abrem, e ele vê a destra de Deus, Jesus Cristo o aguardando. Ou se não, o apóstolo Paulo, na sua velhice, quando foi ofertado, morto, por causa do Evangelho, e ele dizendo, combati o bom combate, completei a carreira, agora
já vejo a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juízo me dará. Ser recebido na glória. Os irmãos percebem que Deus tira os olhos de Asaf da superficialidade para colocar os olhos de Asaf na eternidade. É a mesma coisa que acontece no livro de Eclesiastes. Quando o autor olha numa perspectiva meramente material e física, ele não vê nem beleza na criação. Ele olha para o sol e fala: o sol que sempre nasce, que sempre se coloca no mesmo lugar, o mar que nunca enche, e ele vê a monotonia aí da vida. Se entrega ao vinho, se entrega às mulheres, se entrega aos empreendimentos, se entrega à riqueza, se entrega a tudo, e ele vê que tudo isso era vazio. Mas de repente ele olha para a eternidade e ele fala que Deus plantou a eternidade no coração do homem, e ele diz: a suma da vida é tema a Deus. O significado, o sentido da vida é Deus. Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não há verdadeira felicidade senão em Deus. Não nos iludamos com esse mundo. O que parece banquete, o que parece caminho de vida, diz a Bíblia que muitas vezes é caminho de morte. Asaf percebeu isso. Só na sua introspecção, na sua reflexão, por um momento fragilizado, mas o entrar na presença de Deus, na adoração, na oração e no louvor, os faz ver a verdadeira vida cristã. Ele nos abençoe. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que coloca os nossos olhos no devido lugar, em Deus, onde jamais deveremos tirar os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida. Que sejamos levados pelo teu Espírito para a tua presença. E que nessa noite o teu Espírito Santo esteja agindo em cada coração aqui. Se porventura há alguém que, como Asaf, está se iludindo e invejando a vida do ímpio, a vida longe de Deus, que sejam dissipadas todas essas trevas, e essa mente possa ser trazida cativa ao conselho de Deus nessa noite. Que haja redirecionamento, reajustamento de foco nessa noite. Que em nosso coração e em nossa vida não haja espaço para ninguém ocupar o primeiro lugar que não seja Deus. Porque sabemos que de Deus nós dependemos em tudo, totalmente em tudo. Deus abençoe cada um de nós. Eu sei, ó Deus, que cada um de nós, verdadeiros homens e verdadeiras mulheres do Senhor, estão sendo segurados pela tua mão, porque o Senhor é quem persevera em nós. Te louvamos, te adoramos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
qualquer beleza ou majestade pra nos